Que a preciosa graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, meu nobre, dileto telespectador. Estamos aqui com muito prazer para levar a você mais um programa Manancial. Nós estaremos hoje discorrendo sobre a graça de Deus e o cristão. É o nosso tema, a graça de Deus e o cristão. E o texto bíblico que vamos ler para fundamentar o programa está no Evangelho de João, capítulo 1, e o verso de número 17, que diz assim a palavra de Deus: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vamos ver no programa de hoje, a graça gera crescimento espiritual. Ainda vamos ver, somos salvos unicamente pela graça de Deus. Vamos também ver, a graça nos justifica diante de Deus. Ainda veremos, pela graça, nós vencemos toda a dificuldade, todo o desafio da nossa vida. E, finalmente, nós podemos perder a graça de Deus na nossa vida. Eu quero dizer a você que o programa Manancial desta semana já está no ar. Estamos então prosseguindo com a programação Manancial nesta oportunidade, falando sobre a graça de Deus e o cristão. A graça de Deus, ela tem sido manifesta em favor dos homens de uma maneira muito especial, a favor de todos os homens. A definição no contexto bíblico de graça é favor que os homens não merecem, mas que Deus livremente lhes concede. Graça é um favor de Deus que os homens não merecem, mas que Ele, Deus, escolhe livremente oferecer aos homens. Portanto, eu, você, todas as pessoas que fazem parte, da sociedade humana, são alvo. Somos alvos da graça de Deus. O desejo de Deus é que sejamos alcançados pela sua graça, pelo seu favor. E para que isto realmente aconteça, se efetive na nossa vida como seres humanos, é importante, é salutar, necessário que reconheçamos esta boa vontade de Deus para conosco, não é? E nos voltemos para Deus. Alguém que vira as costas para Deus, vivendo uma vida desinteressada com respeito à sua boa vontade para consigo, não é merecedora de coisa alguma, de favor algum. Por isso, então, iniciando esta programação, nesta oportunidade que hoje propomos aqui falar sobre a graça de Deus e o cristão, é importante, não é? Que você pare para pensar sobre a realidade espiritual da graça de Deus manifesta a todos nós, com o único objetivo apenas de nos ajudar, de nos abençoar, de nos conceder uma vida realmente vencedora, vitoriosa. Nós vamos então, ao longo da programação, falar sobre isto, né? Eu citei aqui no momento inicial, ali no momento do início da programação, na pauta do programa, não é? No momento de apresentar a pauta do programa, nós falamos que a graça gera crescimento espiritual. Veja o que o apóstolo Pedro nos fala sobre crescimento espiritual, ou pelo menos nos estimulando a isto. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, e o verso de número 18 diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do apóstolo Pedro, para nós cristãos, para nós seres que estão inseridos em uma sociedade, é exatamente esta: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu posso falar aqui e quero falar aqui a respeito do processo de crescimento. Mas antes disto, preste atenção
em como Pedro, o apóstolo, nos coloca o verbo crescer. É uma forma imperativa, crescei. Isto demanda o quê? De atitude minha, de atitude tua, de atitude de todos nós. O crescimento, ele ocorrerá em termos espirituais à medida em que eu busco o crescimento. À medida em que eu vou me alimentando espiritualmente, eu vou então experimentando o crescimento espiritual. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Pedro está querendo colocar para nós aqui é que a nossa vida, o nosso envolvimento com a graça e o nosso envolvimento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não pode ser um conhecimento ou um envolvimento superficial. Alguém que já ouviu falar, alguém que vagamente sabe quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro está nos exortando aqui, está chamando a sua atenção, está chamando a minha atenção para esta realidade. Crescer, isto é uma ordem, é um imperativo, você tem que lutar por isso, você tem que se empenhar nisso para que realmente você possa experimentar um crescimento, e neste caso, crescimento na graça, crescimento no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo o processo de crescimento envolve inicialmente aquele momento da fecundação, aquele momento realmente da germinação, para que então ali um ser tenha o seu processo inicial de vida, de nascimento, e aí, por consequência, de forma muito natural, aconteça o crescimento, o desenvolvimento. E em todo este processo de concepção, de germinação, de crescimento, até atingir a condição de estatura completa, não é plena, de crescimento, existe então um acompanhamento em cada uma das áreas ou das mais variadas áreas a que se refere aí a questão do crescimento. No caso de uma lavoura, não é? O agricultor ele vai acompanhar o crescimento daquela lavoura, não é? O responsável, não é? O agrônomo por aquela plantação, ele vai estar sempre acompanhando, administrando aquilo que seja necessário para o bom crescimento daquela lavoura. Os pais, geralmente, no cuidado permanente dos seus filhos, né, desde a gestação lá da concepção no ventre, mensalmente, periodicamente, as mães vão aos médicos, aos profissionais da saúde, para que haja um acompanhamento e o crescimento seja perfeito, seja pleno, não é? Correspondendo à expectativa de todas as pessoas, muito especialmente aqueles ali do seio familiar. Até que então acontece o nascimento, até que então esta criança agora nascida vai dar continuidade neste processo de crescimento até atingir aí a sua idade adulta, não é? A sua estatura física de crescimento, a condição de adulto. Pois bem, o processo espiritual se dá da mesma maneira. O momento da concepção, né, que somos gerados espiritualmente, é no momento em que o Espírito Santo de Deus nos convence da nossa condição, da nossa situação espiritual de trevas, de escuridão, de falta de entendimento, e nos abre o entendimento. E como isso acontece? Como que o Espírito Santo pode trazer entendimento a uma pessoa para que ela seja gerada espiritualmente? À medida em que essa pessoa dá ouvidos, à medida em que essa pessoa permite a ação do Espírito Santo, trazendo o entendimento da palavra, não é? E aí, a partir de então, é gerada a pessoa espiritualmente, ela experimenta o novo nascimento. Retornamos lá ao Evangelho de João, capítulo 3, na experiência ali de Nicodemos com Jesus Cristo, quando ele disse: a ti é necessário nascer de novo, porque se alguém não nascer da água e do Espírito não pode fazer parte do reino de Deus. Jesus estava falando exatamente sobre este momento muito especial na vida de uma pessoa, no seu relacionamento com Deus. Quando eu então permito a ação do Espírito Santo, eu passo a compreender, por ação dele, por obra dele na minha vida, eu passo a compreender o plano de Deus para a minha vida, para os homens.
eu passo então a vivenciar esta realidade espiritual revelada única e exclusivamente por meio das Escrituras Sagradas. E esta revelação se dá por esta bendita ação, por este bendito trabalhar do Espírito Santo na minha vida. Eu conclamo você nesta oportunidade a abrir o teu coração, a permitir realmente que o Senhor, através do seu Espírito Santo, te traga entendimento, te traga luz, para que você possa, se for o caso de ainda não ter vivido esta realidade, que você possa experimentar esta obra bendita que só o Espírito Santo realiza na vida do homem. Ser humano algum é capaz de fazer isso. Deus se utiliza de meios, de homens, de veículos, não é? São instrumentos para semear a palavra, para transmitir a palavra, para anunciar a palavra, para levar, comunicar a mensagem do reino de Deus. Mas o convencimento, a ação, a revelação e o entendimento é obra única e exclusiva, obra santa do Espírito Santo de Deus que foi enviado, não é? Ele é conhecido na Bíblia, nas palavras de Jesus, como o Consolador. Jesus disse para os seus discípulos: não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Quando o Espírito Consolador, o outro Consolador vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Vos fará lembrar das palavras que eu vos tenho ensinado. Então, meu prezado amigo, irmão, telespectador, esta obra ela só acontece pela manifestação da graça de Deus. É na graça de Deus que nós crescemos dia após dia. Quando uma pessoa atinge a sua estatura de crescimento, ela deixa de crescer, não é? Ela atingiu o seu limite. Na vida cristã, espiritualmente falando, o nosso limite, qual vai ser o limite de um cristão? A perfeição. E neste caso, ele será recolhido para a eternidade. E neste caso, ele vai experimentar o arrebatamento da igreja, não é? Lá no Velho Testamento existem dois tipos de igreja, duas figuras reveladas por Deus no Velho Testamento que tipificam a igreja de Jesus Cristo que será arrebatada. No primeiro caso, nós encontramos lá no livro de Gênesis, capítulo de número 3, se não estou enganado, ou capítulo 5, a história de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Ele andou com Deus e atingiu uma condição de perfeição. É exatamente essa a expectativa da igreja, essa é a expectativa de todo cristão. Ele anda com Deus em crescimento espiritual até atingir a condição de perfeição. E lá no texto diz, e Deus para si o tomou. Um outro exemplo, no Velho Testamento, que simboliza, tipifica a igreja de Jesus Cristo, é o profeta Elias. A Bíblia diz que Elias foi arrebatado por carros e cavalos de fogo. E quem o sucedeu no seu ministério profético, ou no ministério profético, foi o profeta Eliseu. Então, esta é a nossa expectativa. É nesta direção que nós caminhamos em crescimento, para até que, como diz Paulo, alcancemos a estatura perfeita, a perfeita varonilidade de Cristo. Viver na graça é experimentar dia a dia um crescimento pleno e perfeito espiritual na presença de Deus. Desfrute da graça e vivencie esta realidade de crescimento diário espiritual. Assim vamos para o primeiro intervalo e logo após prosseguiremos aqui com o programa.